Olá! A seguir, você assistirá uma videoaula do processo seletivo de alunos da Escola Preparatória da UFABC. Assista a aula e anote as informações e os conteúdos relevantes. Anote também a palavra-chave do dia, que será explicitamente indicada pela professora ou pelo professor mais de uma vez durante o vídeo. Após a aula, acesse a plataforma Moodle e indique corretamente a palavra-chave da aula do dia. Após acesso, responda as questões referentes ao conteúdo da aula. A aula ficará disponível para ser assistida das 13h30 às 18 horas. Desejamos uma excelente aula. Oi, pessoal. Bom, meu nome é Cleiton, eu sou coordenador de matemática da Escola Preparatória da UFABC e hoje eu quero conversar com vocês sobre frações. Mais especificamente, eu quero falar sobre o significado de frações, como que a gente pode interpretar frações e utilizar isso para entender quando duas frações são iguais. Parece simples, mas pode ser algo que não é tão intuitivo se você não entende como funciona a equivalência de frações. E, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre simplificação de frações utilizando essa noção de igualdade, beleza? Então, primeiro, né, o que é uma fração de fato, né? Então, caso algum de vocês nunca tenha visto uma fração é essa estrutura aqui, ok? Então, o que é uma fração? É uma estrutura em que eu tenho dois números, um em cima, um embaixo, eles estão separados por uma barra horizontal, certo? E a fração, ela representa uma operação de divisão entre esses dois números. Então, eu escrever 4 dividido por 2 aqui nessa anotação é a mesma coisa que eu escrever 4 sobre 2. Eu estou falando da mesma operação, ok? Então, esse lado esquerdo aqui, eu sei que dá 2, esse lado direito também tem que dar 2, ok? Então, uma fração é simplesmente uma divisão, não tem nenhuma pegadinha, é uma divisão, ok? O que é um pouco estranho aqui, né, que vocês podem achar, é que eu tenho uma fração e o resultado dela deu um número inteiro, né? A gente pensa em fração, a gente pensa em números quebrados, né? A gente pensa em pedaços. Não necessariamente. Uma fração normalmente é um termo geral para essa estrutura aí que eu escrevi, que eu tenho um número em cima, uma barra e um número embaixo da barra. Então, de forma geral, uma fração ela é simplesmente um sinônimo de divisão, ok? Outra coisa é que uma fração ela é a maneira usual de representar a divisão. Como assim usual? Se você lembrar bem, pensar na sua vida escolar, esse símbolo aqui de divisão, ele some, certo? Ele desaparece. Pode ser outro símbolo, né? Tem outros símbolos. A gente tem, claro, esse símbolo aqui também, só os dois pontinhos, a barra também é um símbolo de divisão, mas esses símbolos eles vão desaparecendo conforme a sua vida escolar, certo? E vão sendo todos substituídos pela notação de fração. Então, no ensino fundamental a gente vê símbolos de divisão, mas conforme a gente vai avançando até chegar no ensino médio, esses símbolos não são mais utilizados, ok? Então, é uma maneira usual porque é a maneira que a gente utiliza normalmente, ok? Ok. Vamos generalizar então e dar uma definição mais bonitinha de fração, ok? Então, uma fração é uma divisão entre dois números inteiros quaisquer. Eu estou colocando inteiros aqui, não necessariamente precisa ser inteiros, eu estou limitando só por interesse dessa aula, mas você pode ter números quebrados na fração, você pode ter números irracionais na fração, tipo π ou raiz de 2, que são valores comuns quando você está mexendo com trigonometria, mas eu só vou manter nos inteiros por questões de simplicidade, ok? Tudo que eu explicar aqui vale para esses outros números, beleza? Os inteiros só são mais simples de visualizar. Então,
Vamos lembrar um pouco lá da escola? Quando eu escrevo 4 dividido por 2, esses fatores aqui, eles recebem nome, certo? O 4, a gente chama ele de dividendo, certo? O dividendo é a quantidade de objetos que eu tenho para dividir. E o 2 aqui, ele é o divisor. O divisor é o número de agentes que vão receber esses objetos que eu quero dividir, certo? Mesma coisa para a fração, certo? Não mudou. O cara que fica em cima é o divisor, o cara que fica embaixo é o dividendo. Só que a gente dá outros nomes quando a gente está usando a notação de fração. O cara de cima, que aqui eu estou usando A, né, para representar que é um número qualquer, a gente chama ele de numerador. E o cara de baixo a gente chama de denominador. Isso aqui tem relação com a maneira que a gente lê uma fração, certo? Então, por exemplo, se eu tenho essa fração aqui, eu leio ela como 1/3. 1/3. Por que é numerador e denominador? Porque o cara de cima, o numerador, eu vou falar ele como um número. Então, eu falei 1, ok? Eu estou falando como o número. O 3, denominador, é o que dá nome, ok? Então, terço. Terço é um nome, não é um número, ok? Então, eu leio 1/3. Na escola, a gente vê aquele negócio dos avos, né? Então, por exemplo, eu escrevo 2/27, eu leio isso como 2/27 para virar um nome, né? Usualmente a gente só vai falar 1/3, 2/27. Tanto faz. Só que é só uma curiosidade do porquê desses nomes. Okay? A única condição que a gente tem aqui é que o denominador, ou seja, o Bzinho aqui, okay? O denominador, o cara de baixo, ele não pode ser nulo. O que eu quero dizer com que ele não pode ser nulo? Ele tem que ser diferente de zero. Okay? Por que ele tem que ser diferente de zero? Lembra do que é uma divisão. Eu tenho uma quantidade de objetos que eu quero separar igualmente entre uma quantidade de agentes. Se, sei lá, eu tenho 4 maçãs, eu quero separar entre 2 pessoas, o meu resultado é 2, porque cada pessoa vai receber 2 maçãs. Se eu tenho 4 maçãs, eu quero dividir entre 0 pessoas, a minha conta não faz sentido existir. Não tem pessoas para receber maçãs. Então, o resultado não pode ser um número, porque o número, o resultado da divisão, ele diz respeito à quantidade de maçãs que cada pessoa vai receber, mas essas pessoas não existem. Então, a própria divisão, a própria operação, ela não faz sentido quando o divisor ou o denominador for zero. Okay? Isso é uma maneira bem lúdica, nada formal de explicar isso. Matematicamente, a gente só fala que é indeterminado. Beleza? Tá, então a gente já sabe o que é uma fração, como que a gente escreve uma fração. Para que a gente usa fração? Antes de eu falar para que a gente usa fração, vou falar pela primeira vez a palavra do dia. Tudo bem? A palavra do dia que vocês têm que colocar lá no formulário é transformar. Beleza? Transformar. Voltando. Para que a gente usa fração? Bom, a gente viu o exemplo de uma fração que o resultado dela é um número inteiro. Não é muito útil porque a gente vai tá complicando, certo? Antes a gente tinha um número inteiro, a gente transformou em 2 números separados. Mas a real utilidade das frações vem quando a gente trabalha com divisões que têm resultados que não são inteiros. Aqui eu tenho 2 exemplos, né? Eu tenho esse 0,6875, que é um número que tem 4 casas decimais, depois da vírgula, né? E, bom, ele não é um número tão chato da gente fazer operações nele. Só que agora imagina que eu multiplico ele por outro número com 4 casas decimais. O resultado vai ser um número com muitas casas decimais. Okay? Muitas. Se eu ficar somando e multiplicando vários números com muitas casas decimais, eventualmente vai ficar muito chato. Vão ter muitos números e vai ser mais fácil de errar. Ok? Então, eu posso simplesmente transformar esse cara aqui numa fração. E aí eu só mexo com o número inteiro. Eu não vou mostrar como é que faz as continhas com fração. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Ok? Mas
acreditem, quando você faz essas contas, elas são derivadas das operações que a gente já conhece para números inteiros comuns, certo? Então, no final, a gente vai estar operando números inteiros, o que é mais simples. Então, é mais favorável escrever 11 dividido por 16, né? 11 sobre 16, do que 0,6875. Ok? Tá bom. Aí o aluninho vira e fala: ah, mas eu prefiro trabalhar com número quebrado. Beleza? Agora faz conta com esse cara aqui, ó. Esse número aqui é o 0,333333333333333333333 e nunca acaba. Ele vai repetir esse dígito 3 infinitamente. Ok? Isso é o que a gente chama de uma dízima periódica, é quando eu tenho um bloquinho de números e esse bloquinho ele vai se repetindo infinitamente, certo? Nesse caso é um bloquinho de tamanho 1, que é só o número 3. Cara, você vai ter que fazer uma operação, várias operações, com um número de tamanho infinito. Ele tem infinitas casas decimais. Normalmente a gente pode arredondar, mas se você arredondar, você vai perder precisão. O resultado final ele não vai ser exatamente aquilo que está procurando, o que é importante no vestibular, certo? Então, é mais favorável a gente não perder precisão. A gente representar na forma de fração. 1 sobre 3 dá esse número, 0,333333 até o infinito. Tenta fazer a divisão. Você vai ver que vai aparecer um 3, você não vai conseguir fazer ele sumir. Vai aparecer outro, e vai aparecer outro, e vai aparecer outro, e nunca vai acabar. Certo? Então é uma forma da gente representar um número com muitas casas decimais, com infinitas casas decimais, usando só 2 números inteiros. Isso é muito poderoso, certo? Então, para que serve uma fração? Para a gente representar números com muitas casas decimais de uma maneira simples e para representar dízimas periódicas, ou seja, esses números com uma quantidade infinita de casas decimais, que tem um dígito ou mais do que um dígito que fica se repetindo, sem perder nenhuma precisão, ok? Sem precisar fazer arredondamento. Tranquilo? A outra representação de fração que a gente usa normalmente, né, a gente vê na escola, é entender a fração como pedaços de um inteiro, certo? Com uma partição de uma quantidade, como eu escrevi ali, certo? Então, vamos fazer isso, vamos tentar entender isso. Então, vamos pensar nesse retângulo aqui que eu desenhei. Pode pensar como uma folha de papel. Eu prefiro pensar como uma barra de chocolate, que estou com fome. E vamos cortar ela exatamente no meio. Ela vai gerar 2 pedaços idênticos desse retângulo, ok? E eu vou pegar esse lado esquerdo aqui, esse pedaço do lado esquerdo aqui que está pintado, certo? Esse pedaço aqui. E eu quero representar como um número o pedaço que eu tenho. Então, como que a gente faz? Lembra de como é uma fração. A fração é um número, uma barra, outro número. O cara de cima, nesse sentido aqui de pedaços, o numerador ele vai ser a quantidade de pedaços do inteiro que eu tenho. Eu tenho um, certo? Eu peguei um pedaço. E o denominador, o cara de baixo, ele vai ser a quantidade total de pedaços que compõem esse inteiro. Ok? Então, em quantos pedaços eu cortei o inteiro? 2. Então, eu tenho 1 sobre 2. Ok? Isso quer dizer que eu tenho metade do papel. Tudo bem? Tem outra observação legal aqui, que se a gente tomar os 2 pedaços, se eu pegar os 2 pedaços, eu vou ter 2 pedaços de 2. E a gente lembra que uma fração é uma divisão. 2 dividido por 2 é 1. Então eu tenho tudo. Ok? 1 representa um inteiro dessa coisa que eu separei. Ok? Beleza.
Equivalência de frações. O que é equivalência de frações? Bom, equivalência de frações é quando duas frações representam o mesmo número. Beleza? Duas frações diferentes. Quando eu falo diferentes, eu quero dizer que os números nela, né, o numerador e o denominador, são diferentes entre si. E o resultado da divisão é o mesmo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, 4 sobre 2, a gente sabe que isso aqui dá 2. 6 sobre 3, a gente sabe que isso aqui dá 2. 8 sobre 4 também dá 2. Todas essas frações, elas são diferentes, porque os números envolvidos são diferentes, certo? Um tem 4 e 2, o outro tem 6 e 3, o outro tem 8 e 4. Mas todas essas frações, quando eu realizo a divisão, elas geram o valor 2. É isso que determina se duas frações são equivalentes. Ok? Então, se eu divido uma fração qualquer e o valor das duas frações que eu quero, ou duas ou mais, e o valor delas dá 2, dá 2 não, né? Dá o mesmo valor, então elas são equivalentes. Aqui eu posso encontrar outra também. Por exemplo, eu posso colocar 10 dividido por 5. Isso também dá 2, certo? É outra fração equivalente. Beleza? Então, frações são equivalentes quando elas geram o mesmo valor quando eu faço a divisão. Vamos fazer um exercício aqui. Então, vamos verificar que 8 sobre 2 é equivalente a 100 sobre 25. Bom, quando que duas frações são equivalentes? Quando o valor que elas representam, né, a divisão, é igual. 8 dividido por 2 é 4, certo? Então, 8 sobre 2 é 4. Por que é 4? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. Assim que a gente faz divisão, certo? O que falta acontecer, então, é que essa segunda fração aqui, 100 sobre 25, seja 4. Faz a divisão. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? Bom, 25 mais 25 dá 50, mais 25 dá 75, mais 25 dá 100. Então, cabe 4 vezes. 4 vezes 25 dá 100. Isso aqui dá 0. Então, quanto que vale 100 sobre 25? 4. Então, essas frações são equivalentes. Beleza? Então, de novo, quando que duas frações são equivalentes? Quando o resultado da divisão que elas representam é igual. Vou falar a palavra de novo. Ok? A palavra de hoje é transformar. Não esquece, não esquece. Beleza, a gente viu o caso em que essas frações representam um número inteiro, mas se a gente mexer com números fracionários, né, números com casas decimais, isso fica um pouquinho mais interessante. Então vamos pegar aquele retângulo que eu tinha separado, certo? Em 2 pedaços. E o que eu quero fazer agora? Eu quero separar ele, esses 2 pedaços que a gente já tinha, agora eu quero separar em 4 pedaços. Ok? Então, eu tinha 2 pedaços, e aí cada pedaço eu quebrei mais 2, viraram 4. Okay? E eu vou pegar a mesma quantidade que eu peguei antes, ó, perceba. Antes eu peguei um pedaço, e isso deu essa área aqui, deu metade, certo? Agora eu vou pegar 2 pedaços, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Mas perceba que a área, a quantidade de papel ou de chocolate que eu peguei, ela continua a mesma, certo? Eu peguei mais pedaços. Eu tenho pedaços menores, mas a quantidade total, ela permanece a mesma, certo? Ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse pedaço aqui a gente viu que ele era 1 sobre 2, porque era um pedaço de 2 totais, certo? Aqui, o que eu tenho agora são 2 sobre 4, porque eu tenho 2 pedaços, eu peguei 2 pedaços, e são 4 totais.
perceba que os dois números, 1 sobre 2 e 2 sobre 4, eles estão representando o mesmo número. A quantidade total, absoluta, de papel ou de chocolate que eu tenho não mudou. Ok? Então, o que a gente pode tirar disso? Que 1 sobre 2 e 2 sobre 4 são equivalentes. Ok? Esses caras são equivalentes. Então, se eles representam a mesma quantidade, são equivalentes. Eu posso fazer isso de novo. Ok? A gente pode fazer isso de novo. A gente pode cortar agora o papel em 8 pedaços e eu pego 4. Ok? Cortei em 8, né? Tem 8 pedaços aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu peguei 4. A área continua a mesma, certo? Eu continuo pegando metade. Eu peguei 4 pedaços de 8 totais. O que isso quer dizer? Quer dizer que 4 sobre 8 também é igual a 2 quartos, que também é igual a 1 sobre 2. Todas essas três frações, elas são equivalentes. Ok? Todas essas três frações são equivalentes. O que mais? Bom, como que a gente encontra frações equivalentes, então, dada uma fração qualquer? Para garantir que essas frações são equivalentes, a gente tem que sempre aumentar a quantidade de pedaços que a gente pega e a quantidade de pedaços totais na mesma proporção. O que isso quer dizer? Se eu dobro o número de pedaços que existem, né, corto o papel em mais pedaços, eu tenho que dobrar o número de pedaços que eu peguei também. Certo? Isso não vai mudar a proporção. Percebam que é exatamente isso que a gente fez. Esse slide para esse, eu dobrei o número de pedaços, mas eu dobrei o número de pedaços que eu peguei também. Ok? Na mesma proporção. Se eu dobro a quantidade total de pedaços, eu dobro a quantidade de pedaços que eu pego. Não só dobrar, pode ser triplicar, pode ser multiplicar por 5, por 10, tanto faz. Ok? Então, a gente tem um diagraminha aqui de algumas frações equivalentes que eu obtenho fazendo isso. Se eu multiplico de forma algébrica, se eu multiplico ambos os termos da fração por um mesmo valor, eu obtenho uma fração equivalente. É simples assim. Ok? Então, por exemplo, do 1 sobre 2, para ele ir para o 2 sobre 4, eu só multiplico por 2 em cima e embaixo. Para o 2 sobre 4 e para o 4 sobre 8, eu também só multiplico por 2 em cima e embaixo. Lembre, não é só multiplicar por 2, é multiplicar por qualquer número, mas eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Aqui, por exemplo, eu multipliquei o 4 sobre 8 por 5, em cima e embaixo, que ficou 20 sobre 40. Todas essas frações, todas elas, quando você fazer a divisão, você vai ver que elas vão todas dar 0,5. Ok? Pode me cobrar, pode testar. Ok? O legal é que a gente pode fazer o contrário. Eu posso começar no 20 sobre 40 e eu posso dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu vou diminuir o tamanho desses caras aqui. É como se eu pegasse muitos pedaços e juntasse eles na mesma proporção. Se eu fizesse o caminho contrário aqui, eu tenho 8, e aí eu junto esses pedaços, 2 pedaços com 2 pedaços, e ele fica assim. Então, eu posso sempre dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Então, se eu dividir em cima e embaixo do 20 sobre 40, eu vou obter 4 sobre 8, se eu dividir por 5, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 2 sobre 4. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, que vai dar 1 sobre 2. E tudo isso aqui, de novo, vai dar 0,5. Ok?
esse processo que a gente começa com uma fração grande e diminui ela, ou seja, diminui os valores, né? Eles começam com valores altos, 20, 40, e acabam com valores pequenos, 1 e 2, a gente chama esse processo de simplificação, certo? Simplificar frações é muito bom porque ele deixa as nossas operações mais simples, porque a gente vai mexer com números menores. Então, os resultados das nossas operações vão ser menores. Ok? Então, é muito interessante saber simplificar frações. Beleza? Última vez que eu vou falar a palavra. Transformar. Ok? A palavra é transformar. Bom, então, dado uma fração qualquer, a gente pode simplificar ela se a gente encontrar um número que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos. Ok? A gente encontra um divisor comum deles. 20 e 40, ambos são divisíveis por 5, a gente divide eles por 5 e encontra outros caras aqui. 4 e 8 são divisíveis por 2, eles também são divisíveis por 4, você poderia fazer direto, ia vir direto com 1 sobre 2. Enfim. Só que vai chegar no momento em que a gente não consegue mais fazer isso, certo? Aqui o 1 sobre 2, por exemplo, o único número que divide 1 e 2 é 1. E se a gente dividir em cima e embaixo por 1, não vai mudar nada, certo? 1 dividido por 1 é 1 e 2 dividido por 1 é 2. Então, essa forma aqui, a gente chama ela de irredutível. Okay? Essa última forma aqui a gente chama de irredutível. Que é o quê? É quando os caras de cima e de baixo, eles não têm divisores comuns. Okay? É a menor forma que a fração que representa esse número pode assumir. Tudo bem? Então, quando a gente simplifica frações, o nosso objetivo é encontrar a forma irredutível. Beleza? Vamos fazer um exemplo para acabar. Eu quero simplificar essa fração até sua forma irredutível. Então, a gente tem uma fração com números grandinhos, 900 divididos por 120. Então, primeira coisa, percebam que os dois números terminam em zero, né? Isso significa que eu posso dividir os dois por 10. Né? Eu posso dividir esses dois números por 10. Se eu dividir 900 por 10, isso dá 90. Se eu divido 120 por 10, isso dá 12. Então, quando a gente está lá na escola e vê esses zeros, fala, tem a mesma quantidade de zeros, eu posso cortar. É isso que a gente está fazendo. A gente está dividindo por 10 em cima e embaixo. Beleza? Próxima coisa. Bom, 90 e 12, a gente pode pensar que eles são pares e dividir por 2. Ou a gente pode pensar que eles são múltiplos de 3, né? E dividir em cima e embaixo por 3. 90 por 3 é igual a 30. Você pode fazer a conta. 12 por 3 é 4. Certo? Bom, a gente dividiu por 3 aqui. Ok? Dividimos por 3. Em cima e embaixo. Sempre em cima e embaixo. Agora, bom, o 30 a gente sabe que é divisível por 3, o 4 não. Né? 4 é um número que não é múltiplo de 3. Mas ambos são pares, então os dois são divisíveis por 2. 30 por 2 dá 15 e 4 por 2 dá 2. Então aqui estamos dividindo em cima e embaixo por 2. 15 e 2 não tem divisores comuns, porque o 15 ele é um múltiplo de 5 e de 3, certo? Porque ele é 3 vezes 5. E o 2 é um múltiplo dele mesmo e de 1. Então não tem mais como simplificar. Logo, 900 sobre 120 é igual a 15 sobre 2. Façam as divisões. Verifiquem que esses caras são equivalentes. Que o resultado dessa primeira divisão e o resultado dessa segunda divisão são iguais. Ok? Então, resumão. Frações são uma forma de representar divisões. Elas são úteis para representar números com muitas casas decimais ou infinitas casas decimais que se repetem.
A gente pode interpretar a fração como um pedaço de um todo, em que o número de cima é quantos pedaços eu tenho e o número de baixo é quantos pedaços totais existem. Diferentes frações podem representar o mesmo valor, certo? Diferentes divisões podem ter o mesmo resultado, é isso que eu estou dizendo. E essas frações são equivalentes, ok? E a gente obtém elas pegando uma delas e multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. E é isso que eu queria falar com vocês, gente. Bom resto de processo seletivo para vocês. Espero ver vocês em aula em abril, beleza? Falou!